Muito bem, meus amados irmãos, nós estaremos tomando por base, eu quero apresentar essas obras aqui de apoio, talvez os irmãos conheçam a elas. A primeira é a nossa confissão de fé, né, que a editora O Estandarte de Cristo disponibiliza gratuitamente em PDF, né, os irmãos podem baixar, porque os irmãos aqui da igreja já possuem. Nós temos ali, de forma especial, uma obra ali no meio, que é Os Pilares da Fé, do Dr. Franklin Ferreira. Essa obra, ela tem uma especificidade, ela é muito especial. Por quê? Porque o Dr. Franklin, ele se preocupa nessa obra em abordar sobre a historicidade dos 5 solas, o fundamento dos 5 solas, como foi que se desenvolveu. E aqui nós temos, como o livro fala, os pilares da fé, da nossa fé. Vai trabalhar ali, né, de forma histórica, de forma profunda e muito prática. Esta obra já faz mais de 5 anos que foi lançada, é uma obra bem respeitada, não é, no meio acadêmico, cristão, em especial reformado. Dr. Franklin é doutor, não é, em teologia, pastor batista reformado, então uma bênção, irmãos. E o último ali, nós temos o tomo 1, não é, da Instituta da Religião Cristã, do teólogo pastor João Calvino. Então essa obra, ela facilmente pode ser encontrada, tá? Ela é da editora Unesp. Ela é uma obra de uma excelente tradução. As Institutas inteiras, essa obra você pode encontrar fácil, por menos de R$100 ali na Amazon, né? E por que eu trouxe ela? Porque essa obra, Calvino vai tratar 5 capítulos, ele vai dedicar exclusivamente sobre a doutrina da Escritura. Então nós vamos ver ali muito do sola Escritura. Em 5 capítulos ele trata especificamente, né, em especial capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Nesse primeiro tomo, nesse primeiro volume, ele vai trabalhar só sobre a Escritura. Então é importante nós podermos ter essas boas obras, não é, de apoio. Mas aqui, se você não puder ter, pelo menos a confissão de fé, ela é um compêndio teológico, um resumo teológico importantíssimo, tá? Então, irmãos, eu quero, antes de nós adentrarmos, porque falarmos sobre sola, né? Sola, essa palavra, ela é uma palavra do latim que quer dizer somente. E aí, somente a Escritura. É importante porque são 5 solas, não é? E aí, o sola Escritura, que é o primeiro, nós poderíamos perguntar, esses solas, eles surgiram aonde? Os reformadores, eles falavam sobre esses solas lá na Reforma Protestante, como é que era? Não, na verdade, a gente não vai encontrar um sequer sermão sendo ensinado, sendo pregado com essa descrição, sola Escritura. A gente não vai achar nos escritos, por exemplo, de João Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Knox, sola Escritura. Nós não encontraremos, mas pelo contrário, nós vamos encontrar sim, eles defendendo que a Escritura, ela é a única regra de fé e prática, que a Escritura, ela é suprema, ela é autoridade, ela está acima de tudo, de concílio, de homens, de decisões. Então, os reformadores, todos eles vão dar essa supremacia à Escritura. E somente agora no século XX, né, ali em 1916, segundo a pesquisa do Dr. Franklin Ferreira, ele encontrou um luterano, né, esse Theodore Engelder. Ele publicou um artigo e o título do artigo era Os 3 princípios da Reforma, sola Escritura, sola gratia e sola fides. Tinha apenas os 3 solas. E aí, lá pelo meio do século XX, é que começa a se encontrar obras abordando sobre os 5 solas. Então, os irmãos veem que é recente, é uma descoberta recente, quando a igreja ela foi olhar para o passado e ver o que foi que os reformadores ensinaram. E aí foi se estabelecendo, se estudando e se comprovando, né, os 5 solas. Então, em primeiro lugar, o sola Escritura, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui.
o Sola Escritura, nós poderemos ver nesse primeiro capítulo, no primeiro capítulo da nossa confissão. E aqui eu já trago na íntegra este primeiro capítulo. Os primeiros versos diz assim, no artigo 1: a Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvífica. Salvífica. Os irmãos veem que a confissão, ela inicia dessa maneira. Ela começa assim. Ela não começa falando sobre Deus, ela não começa falando sobre a igreja, ela começa falando sobre a Escritura. Por quê, irmãos? Porque é através da Escritura que nós chegamos até a revelação correta de Deus, né? Os irmãos veem que a partir os homens, eles quando não tomam por premissa a Escritura, ele vai chegar no hinduísmo, ele vai chegar no budismo, ele vai chegar nas diversas religiões, né? Religiões de matriz afro, enfim, ele vai chegar até no ateísmo. Mas ao tomar a Escritura, a revelação especial de Deus, o que Deus entregou para nós, da forma como Deus se revelou de maneira especial para nós chegaremos a esta compreensão. A compreensão aqui nós temos o que é a Escritura. Olha só, eu até coloquei ali, se perguntássemos o que é a Escritura, vamos fazer essa pergunta. Somente a Escritura, tudo bem, mas o que é a Escritura? Aqui a confissão diz, a Sagrada Escritura os escritores vão definir. E aqui nós estão de mãos dadas, a confissão de Westminster, a confissão de Savoy e a confissão de nós batistas de 1689. As três confissões, se você colocar uma do lado da outra, ela segue ipsilitri, ela segue de forma igual, tá? A Sagrada Escritura é a única. Então os irmãos veem a especificidade, os irmãos veem a singularidade, olha, singularidade, a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Então tudo que nós precisamos para a salvação, a Escritura, ela é única, a Escritura é suficiente, a Escritura é correta. Então, os irmãos veem, única, não tem outra. Aí está o sola Escritura. Sola Escritura. Por quê? A Escritura é única, somente. Ela está sozinha. Somente a Escritura. Ela é suficiente, ou seja, ela tem tudo o que é necessário. Suficiência, ela mostra o quê? Completude, né? Algo que é completo, é suficiente, tem tudo o que é necessário. Aqui, na Escritura. Ela é também correta. Aqui nós temos a inerrância da Escritura. A Escritura não contém erros. Aqui nós temos também, infalível, a infalibilidade da Escritura. Ela não falha naquilo que ela diz. Tá? Ela nem tem erros, nem ela fala nas suas profecias, naquilo que ela fala, naquilo que ela declara é verdadeiro. Nós podemos tomar como confiança. Por que, irmãos, tudo isso? Nós vamos ver. Mas isso é o que a Escritura ela é. A palavra de Deus revela isso. E os irmãos, olhem, o que foi que nós lemos aqui? O que foi que nós lemos? Lá em 2 Timóteo. Vamos ver? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui nós temos, se nós temos o sola, a Escritura somente, como nós vimos na nossa confissão, aqui nós temos ali a tota, né, que essa palavra toda, se a gente fosse passar para o latim, ia ficar tota. Então, se você vê em algum escrito, talvez você encontre, né, tota Escritura, quer dizer toda a Escritura. Ou seja, não é somente a Escritura. Porque eu poderia dizer somente a Escritura. E quando eu estou falando em somente a Escritura, eu poderia dizer, eu quero somente os evangelhos. O Antigo Testamento, né? Ou a Velha Aliança, lá Deuteronômio, Êxodo, Levítico. Não. Eu poderia dizer, olha, o livro de Gênesis,
Eu acho que não. Os reis, aqueles livros antigos, não. Mas eu defendo sola Escritura, porque uma vez que os evangelhos fazem parte da Escritura, então eu sou sola Escritura. Mas não é o sola Escritura apenas que nós precisamos defender e sustentar. É o toda Escritura, é toda a Escritura. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Como a palavra só fala dela mesma, então nós entendemos que não tem outra coisa. A Escritura não nos manda os filósofos. As Escrituras não nos manda a ciência. A Escritura nos manda ela mesma para ter a nossa salvação. Então é por isso que toda a Escritura, e somente a Escritura, é o que nós, irmãos, devemos defender. Por quê? Porque está em respaldo com a revelação, com aquilo que Deus mostrou para nós. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender isto. Agora vejam a compreensão de João Calvino nas Institutas, no primeiro livro, naquele tomozinho que eu apresentei para os irmãos. Vejam lá no capítulo 5, ele começa o capítulo 5 com essa declaração. Eu peguei só o início. A Escritura é necessária como guia mestra para se atingir o Deus Criador. Meus irmãos, olha que beleza. Quanta coisa tem compilada, comprimida nessa declaração. Veja que isto está em total harmonia justamente com o início da nossa confissão. Falando sobre a sua suficiência, a sua unicidade, a sua singularidade no que diz respeito à salvação, para a salvação. Aí aqui Calvino vai dizer, a Escritura é necessária, ou seja, nós temos uma necessidade dela. Precisamos da Escritura. Para quê? Como uma guia mestra para atingir o Deus Criador. Ou seja, para chegarmos a Deus, para conhecermos a Deus, nós precisamos da Escritura. Então vejo, meus irmãos, já fazendo aqui uma aplicação, o quanto o sola Escritura, e nós olhando que esse sola Escritura, ele está impregnado na nossa confissão de fé. Ele está expresso na nossa confissão de fé, está expresso na própria palavra de Deus. O quanto isto pode poupar a igreja brasileira, poderia resgatar a igreja brasileira, irmãos, de tantas falhas, de tantos erros teológicos, porque hoje não se tem apenas a Escritura. Não se tem apenas a Escritura. Olha, uma coisa simples, ali é uma coisa fácil de você identificar uma seita. É quando você tem a Escritura mais os escritos de fulano, cicrano e beltrano. A palavra de Deus mais o novo evangelho de Jesus Cristo segundo fulano, cicrano e beltrano. A palavra de Deus e mais os escritos de fulana de tal. Então, e mais a revelação, a palavra da revelação da profetisa cicrana beltrana. Irmãos, nós vemos aqui o quanto a Sagrada Escritura, ela é única, suficiente, correta, infalível regra de todo conhecimento de fé, obediência salvífica. Se os irmãos têm convicção de que os homens eles estão buscando a salvação, e nós estamos buscando a Deus, todos nós buscamos a Deus, quer estejamos, eu falo aqui de uma forma humana geral, quer os homens estejam buscando pela sua própria força, quer os homens estejam buscando de maneira correta na Escritura, mas a verdade é que, de uma forma ou outra, todos estão buscando a Deus. Por quê? Eu provo isso baseado na palavra que o Espírito Santo revela no livro de Atos, quando diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem ele buscasse a Deus, de forma que ele, tateando, pudesse encontrá-lo. E o apóstolo Paulo vai dizer, mas todavia ele não está longe de vós. Então, a eternidade, tem muitos que dizem, né, que há um vazio, há um espaço do tamanho de Deus dentro do homem, que é insaciável, impreenchível. E por mais que isso soe pragmático, é verdade, porque somente Deus pode
satisfazer verdadeiramente as nossas mais íntimas e profundas necessidades de alma, de espírito. E a verdade, irmãos, é que nós só podemos encontrá-lo, só podemos conhecê-lo verdadeiramente, sem erro, à luz mais clara. Nós poderemos ter até algumas lanternas, mas o farol que brilha sozinho é a Escritura. A Escritura. Por isso, vejam, a Escritura é necessária como um guia mestra para atingir o Deus Criador. Agora observe o que a Escritura fala, ao nós observarmos, sobre a autoridade que a Escritura tem. Veja só, a autoridade da Sagrada Escritura. A razão pela qual deve ser crida não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende completamente de Deus. Irmãos, a Igreja Católica Romana, quem não já ouviu padres, teólogos católicos criticando os protestantes e dizendo, olha, os protestantes acham que a Bíblia caiu do céu com zip e tudo. Fomos nós que demos a Bíblia. A Bíblia é um produto da igreja católica. Foi a Igreja Católica. Não é do engano. Não é do engano, meus amados irmãos. É justamente o oposto. É justamente o oposto dessa falsa premissa. Porque observe só, olha o que a confissão diz, a autoridade da Sagrada Escritura, e aqui a razão pela qual ela deve ser crida é justamente a sua autoridade. Quem é que dá essa autoridade? Não é a Igreja Batista aqui de Maragogi. Não é a Igreja Batista Reformada lá de Maceió. Não é, irmãos. Não é. A autoridade da Escritura não somos nós que damos a ela. Irmãos, preste atenção. O fato de nós crermos na Escritura não é isso que transforma ela em um livro com autoridade. Isso não choca a gente? Porque os irmãos imaginam. Nós temos, por exemplo, um estatuto, certo? Um estatuto. Os irmãos que já participaram de alguma sociedade não sabem que o estatuto, as pessoas se juntam e decidem sobre algo, deliberam sobre algo e ali está mantido aquele estatuto. Tem que ser respeitado com suas cláusulas, seus termos. E aí as pessoas elas dão validade àquele estatuto, não é verdade? Porque elas podem se reunir e desfazer o estatuto. Então vamos mudar o estatuto. Mas a palavra de Deus é diferente, irmãos. Não foi a igreja que se reuniu e disse assim, ora, vamos produzir a Escritura. Não. O que foi que nós lemos aqui, irmãos? Eu não vou voltar aqui porque o slide já está ficando longo. Toda Escritura é divinamente inspirada. É divinamente inspirada. Ela foi soprada por Deus, ela foi entregue por Deus. Logo, veja, irmãos, a Escritura ela veio do céu para nós. É a palavra de Deus para nós. De certa forma, quando alguns teólogos eles zombam dizendo que acho que a Escritura desceu do céu com zip, só não foi com zip, mas que ela desceu do céu, desceu. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Se os irmãos leem em João capítulo 1, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando nós estávamos ali, abra o livro de Gênesis capítulo 1 e diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja. Essa palavra que está criando os mundos é a palavra de Deus. E quis Deus que essa palavra que foi revelada aos homens, ela fosse escrita para registro e conhecimento nosso. Então, irmãos, isso que nós temos aqui escrito, impresso, aqui nas nossas Bíblias, isso não são apenas letras impressas em um papel. Não são apenas letras impressas em um papel. Esta é uma revelação de Deus. É a palavra, é o registro, irmãos, da palavra de Deus que veio a nós. Está registrada.
Portanto, essa palavra não é que ela é mística, que é algo sobrenatural, que muitas das vezes as pessoas pegam Salmos 23, né, e deixam ali no para-brisa do carro, ou abre ali no Salmo, né, e deixa ali aberto, e diz assim, pronto, agora a minha casa está protegida. Então bota ali a Bíblia dentro do porta-luvas do carro, né? Quem não já fez isso? Botou a Bíblia no porta-luvas do carro, né? Para que você bota essa Bíblia no porta-luvas do carro? Você já parou para ler? Se parou para ler, está justificado. Se nunca leu, é apenas para estar no porta-luvas do carro. É um amuleto, irmãos. Isso é quase como um feitiço. Eu invoco o poder da Escritura. Vou deixar aqui para proteger dos espíritos maus, para me dar proteção, porque eu estou andando com a Bíblia. Não, isso não é nada, irmãos. Isso não é nada. Porque, olha só, Satanás, ele crê na palavra de Deus que estremece. Ele crê que estremece. Mas ele não se arrepende. Mas ele não se prostra diante dessa palavra. Mas ele não vive essa palavra. Portanto, a Escritura para nós, ela deve ser como um guia. Ela deve ser como a autoridade na nossa vida. E eu falo para os irmãos, qual a autoridade que a Bíblia tem na sua vida, meu irmão? Qual a autoridade que a palavra de Deus ela tem na sua vida? Irmãos, qual foi a última vez que nós paramos e dissemos, eu não farei isto por conta do que a palavra de Deus diz? Ou quem aqui já tremeu diante do pecado e disse, meu Deus, estou em desacordo com o que a palavra de Deus diz? Não é ser descoberto. Não é porque alguém viu. Não é porque o pastor falou. Não é porque é apenas uma cultura, uma doutrina da igreja, por questão da membresia, por questão do que os olhos veem. Não, o que Deus disse, olha, o homem que o Senhor, ele tem apreço por ele, é o homem que teme e treme diante da minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, olha o que a confissão diz, a autoridade das Sagradas Escrituras. Há uma autoridade, irmãos. Por quê? Porque é a palavra do próprio Deus registrada. É a palavra do próprio Deus escrita. A Escritura, ela é a mente de Deus escrita, a revelação de Deus escrita. Por isso ela deve ter autoridade na nossa vida. Então observe aqui, a autoridade da Sagrada Escritura, a razão pela qual ela deve ser crida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Então não somos nós que damos poder à Escritura. Se todos nós aqui, que o Senhor nos guarde de tal ato, nos desviarmos de Deus, nos afastarmos de Deus, a palavra de Deus sozinha, ela se sustenta e ela continua poderosa de pé. Ela não depende... Olha, irmãos, é uma bênção nós hastearmos a bandeira da salvação pelo simples ato dela ser a verdade. Mas ela não depende de nós. Nós que dependemos dela, é o inverso. Tem as pessoas que falam, rapaz, as coisas estão tão ao contrário que daqui a pouco o poste vai estar mijando no cachorro, né? É o oposto. Irmãos, não pode. Nós temos que conhecer nosso lugar como igreja de Deus. Nós dependemos da palavra de Deus. A palavra de Deus não depende de nós crermos nela, de nós acreditarmos nela. Ela não vai deixar de ser palavra de Deus. O que é que o Senhor Deus diz? Se nós o negarmos, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A palavra nunca será negada. Olha o que Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quantas pessoas estão dizendo, se preocupando com o legado, se preocupando com a sucessão? Não, irmãos, nós devemos cuidar da nossa vida e do aqui e o agora, com as almas que Deus colocou em nossas mãos, com nossos filhos, nossas esposas. O amanhã está na mão do Senhor. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja, irmãos, ela tem a palavra de Deus. Enquanto ela tiver a palavra de Deus, é a palavra de Deus que protege a igreja. É a palavra de Deus que é a bússola da igreja, que é a lâmpada da igreja. Não é homens.
Por mais bem intencionado que nós somos, nós precisamos enxergar, irmãos, como nós estamos recebendo a honra de segurar a bandeira ensanguentada da Escritura, da Palavra de Deus e hastearmos. Isso é uma honra para nós. Nada mais que isso. Já tem uma geração de homens e mulheres que vem sustentando, que vem proclamando a Palavra de Deus. Nós somos essa geração. E glória a Deus por ter levantado uma igreja bíblica, uma igreja que segue a Escritura. Uma igreja que não está preocupada em agradar homens. Uma igreja que não está preocupada a aderir modas, usos, costumes, mas está preocupada em seguir a palavra de Deus de perto, em agradar Deus. Porque é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Portanto, a autoridade da Escritura, irmão, isso é importante. A Igreja Católica dizia, só a Igreja Católica Romana, só ela pode interpretar a Bíblia. Só ela, através dos seus padres, só ela que pode dar a verdadeira interpretação. E aí é onde justamente os escritores da nossa confissão estão pensando nisso. Não é a Igreja Católica que dá a validade da Escritura. Ninguém é o dono da Escritura para dizer quem pode e quem não pode lê-la, quem pode e quem não pode interpretá-la. Não, de forma nenhuma. A autoridade da Escritura ela não é validada pela Igreja. Ela é validada por quem, irmãos? Mas depende completamente de Deus. A palavra é a palavra de Deus. Olha, eu acho muito lindo aquele texto de Jeremias. Jeremias, o que é que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira florescendo. E ali a vara de amendoeira, ela é certa. Sempre quando ela começa a florescer, sempre quando chega o tempo certo, ela começa a florescer. Aí quando ele olha para a vara de amendoeira florescendo, você está vendo a vara de amendoeira? Ele viu, estou vendo, florescendo exatamente no tempo. Deus disse, é a minha palavra. Eu velo com ela para cumprir. Eu não vou estar aqui daqui a 100 anos para fazer a palavra de Deus se cumprir. Mas Ele vai. Você não vai estar aqui quando você partir e seus filhos ficarem. Mas a palavra vai. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer pela sua família, pelos seus filhos, é eles conhecerem Deus e a sua palavra. Ensinemos nossas famílias a conhecerem a palavra, a temer e tremerem diante da autoridade da palavra. Porque quando nós partirmos, eles ficarão com a palavra e passarão essa bandeira para a próxima geração. Portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Veja esse termo que os nossos pais batistas eles usaram. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Nós vemos pastores batistas, homens que começaram tão bem e agora estão negando a Escritura. Esse é um movimento liberal já antigo. Fizeram isso lá na Europa no século XVII, no século XVIII, aliás, século XIX, até que o Evangelho ali praticamente apagou. E agora é necessário que sejam enviados missionários para evangelizar a Europa, de onde surgiu a reforma. A terra da reforma agora está precisando de uma reforma. Por quê, irmãos? Porque foi mutilado, porque eles desprezaram isso, irmãos. A autoridade das Sagradas Escrituras. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Agora veja só. Eu gostei muito desse conceito que o doutor Nichols ele traz. 4 palavras-chave que descrevem a Escritura. E você não pode esquecer disso aqui quando você sair, tá, desse estudo. A Escritura ela é autoritativa porque ela exerce autoridade na nossa vida. A Escritura, irmãos. Irmãos, vou falar uma coisa aqui. Creio que o pastor de vocês, se ele discorda disso, ele pode me repreender agora. Mas vocês não devem obedecer nada que não esteja em harmonia, debaixo da autoridade da Escritura. Correto, pastor? Por quê, irmãos? Porque nós somos o povo da Bíblia.
Nós somos o povo da palavra. E nós nos submetemos à autoridade da palavra. Logo, tudo, irmãos, tem que estar em harmonia, tem que estar no crivo, tem que estar no fundamento da palavra de Deus. Imagine se a igreja brasileira fizesse isso. Ia ser muito falso profeta desempregado, ia ter que arrumar emprego, irmão. Ia ser muito desempregado a partir de amanhã. A partir de segunda-feira, ia estar batendo a lista de desempregados, ia subir lá no Ministério de Trabalho. Por quê, irmão? Porque as pessoas ouvem tudo, acreditam em tudo. Ah, não, porque o profeta, o meu pastor, ele revelou, ele é um homem de Deus, ele falou que é assim, então é assim. Não porque meus pais disseram que é assim, não porque a minha avó, olha, eu cresci assim, 20 anos, sempre foi assim. Meus pais fizeram desse jeito, minha mãe fez desse jeito, é desse jeito. Aí você fala, certo, mas onde é que está isso na Escritura, cristão? Mostre claramente isso na Escritura, onde é que está? Não, mas não, subjetividade. Não, se não estiver claramente demonstrado na Escritura, não adianta. Lutero falou, olha, pode fazer chover milagre do céu todo dia. Se não tiver fundamentado na Escritura, corra. Saia correndo. Rejeite. É erro. Irmãos, ela é autoridade. Ela não só é autoridade, ela é necessária. A Escritura é necessária para nos dar vida. A Escritura é necessária para nos dar, veja, o que foi que nós lemos lá no início. A Escritura é divinamente inspirada e apta. Ela tem aptidão. Ela foi preparada para isso, para lhe preparar na justiça, para lhe preparar em toda boa obra, para fazer você sábio. A Escritura. Se você começa a meditar na Escritura, não é ler não, é meditar na Escritura, você vai se tornar mais sábio. Seu QI vai aumentar. A sua visão de mundo vai aumentar. Imagine você estudando Provérbios, você estudando Salmos, você estudando Amados. Olha só, Eclesiastes. Você estudando os Evangelhos e imitando Cristo, se unindo a Ele. Meu irmão, que pessoa abençoada, que fonte de luz você será. Cristo ganhará mais 2 mãos, mais 2 olhos, mais 2 pés nesse mundo. Porque você e a Escritura se transformará em um, será um. Nós seremos um com a palavra. Então ela é necessária. A Escritura, ela é clara. Há uma clareza na Escritura. A nossa confissão fala, textos difíceis você interpreta com textos mais claros da Escritura. Ele diz, olha, a regra de interpretação suprema, infalível, é essa. Textos difíceis da Escritura você interpreta com os textos mais fáceis da Escritura. Você interpreta a Escritura com a Escritura. Escritura com Escritura. Você não interpreta a Escritura com filosofia. Você não interpreta a Escritura com ciências materiais, com psicologia, psiquiatria. Não. Essas coisas têm a sua devida importância. Mas nas coisas que dizem respeito à salvação, é a Escritura, meu irmão. É a Escritura. Então, veja bem, se você quer que seu filho tenha uma profissão, que ele seja um engenheiro, você vai mandá-lo para uma universidade. Mas se você quer que o seu filho ele seja preparado em toda boa obra, se você quer que seu filho seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai mandá-lo para a Escritura. Para a Escritura. Você pode dar melhores colégios, você pode dar a maior atenção do mundo, você pode ser um pai presente, você pode fazer o que você quiser. Mas a maior demonstração de amor que você pode dar pela sua família, pelo seu filho, é conduzi-los pela Escritura. É dar a eles a Escritura. É ler com eles as Escrituras. Por quê? Porque há uma clareza que até mesmo as crianças poderão aprender. Há uma clareza que até mesmo... Olha, eu provo para você. Eu vou provar com a Escritura. Sabe o que é que a Escritura diz? Jesus primeiro ele falou, olha, Pai, eu te dou graça, porque tu ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e tu revelou aos pequeninos. E Jesus disse, deixe vir a mim as crianças, não impeçam, é delas o reino dos céus. E lá em Isaías fala, olha, há um caminho escondido.
Os ímpios não andarão nesse caminho. É o caminho dos eleitos. É muito lindo esse texto. E ele diz, nem os loucos errarão. Aí eu leio Paulo dizendo, por Cristo nós somos chamados de loucos. Somos loucos, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus, irmãos. É dínamos. Ela é suficiente, ou seja, nós não precisamos de nada mais para a salvação. Nenhum teólogo, nada, irmãos, nada além da própria Escritura. A palavra de Deus, revelada, explicada, interpretada, nada além dela, ela é suficiente. Ela é suficiente. Agora veja só o que diz ainda sobre a autoridade da Escritura. Razão pela qual deve ser crida... Não, essa aqui nós já lemos. Vamos para o próximo aqui. João Calvino. A Escritura é necessária como guia mestra para se atingir... Opa, eu estava com o controle ao contrário. Vamos lá. Aleluia. Pronto, agora vai. O artigo 5. A nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível. Não, olha, veja só. Preste atenção, isso aqui é importante. Você não tem como chegar para uma pessoa aqui e dizer, olha, a Escritura é verdade. Aí você olha assim, por que essa pessoa não acredita? É tão claro para mim, porque ela não consegue entender, meu Deus. Esse meu filho... Você balança ele assim, ô cristão, ô meu filho, é tão clara a Escritura, você não está vendo? É tão simples de entender. E a pessoa olha assim para você, mas eu não entendo. Olha aqui, a nossa plena persuasão, ou seja, nós estamos persuadidos da certeza de sua verdade infalível, a infalibilidade da Escritura, que há uma verdade infalível, ela é verdade infalível, e a autoridade divina na nossa vida, isso provém de onde? Provém da operação interna do Espírito Santo. Então, para que eu entenda e viva o sola Escritura, para que eu tenha a Escritura, porque irmão, eu fico querendo me agarrar à Escritura e mais... Eita, aquele coaching, mas eita, eu preciso daquela para destravar, ver se tem um código aqui, alguma coisa que eu não vi. A Escritura e algo mais. A Escritura e algo mais. Irmãos, para você ser persuadido que a Escritura ela é uma verdade infalível, autoridade divina suficiente, é necessário que haja uma operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra no seu coração. O que isso quer dizer? Eu vou explicar para você. É necessário que haja uma iluminação do Espírito Santo na sua mente, na minha alma. E me dê a convicção de que a palavra de Deus é verdade. Essa convicção ela é dada por meio e com a palavra de Deus. Ou seja, quando a palavra de Deus é pregada. Eu quero chamar você, recorde comigo, lembra daquele dia que você era um ateu, era um cético, estava numa religião falsa. Você lembra quando você ouviu a pregação da palavra de Deus? Isso ocorreu de forma misteriosa no seu coração. Sabe o que aconteceu? Você foi convencido de que aquilo que estava sendo dito era verdade. Aí você diz, não, mas eu senti no meu coração, aquela palavra, quem sabe ardeu, aquilo foi tão forte, eu não sei como foi a sua experiência. Ou nem foi, você, quem sabe foi aos poucos, você foi compreendendo, eu não sei como foi. Mas a palavra de Deus, ela veio com uma convicção tão forte ao seu coração de que ela é a palavra de Deus. E por ela valia a pena viver e morrer. Sabe quem operou isso? O Espírito Santo de Deus. Sabe qual a base disso? João, o Evangelho. A base disso que os nossos pais estavam falando aqui, eu vou, mas não deixarei vocês só.
quando eu for, vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele convencerá o mundo da justiça, da verdade, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo. Aí lá em Romanos fala, e o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora observe, como se dá o testemunho da Escritura? Como se dá esse testemunho da verdade? Ele não se dá a parte da Escritura, ele se dá por meio da Escritura. Irmãos, é totalmente diferente. Você pode estar ouvindo, lendo Homero, lendo filosofia, lendo psicanálise. Como isso é verdadeiro? Não é disso que estamos falando aqui. Não é algo puramente operado pela lógica. Isso aqui é poder de Deus, é salvação. E a palavra, e isso se dá por meio unicamente da palavra de Deus. Então, irmãos, vejam, quando a palavra de Deus, quando a Escritura, ela é ensinada, ela é pregada, acontece um milagre, algo misterioso acontece, de forma sobrenatural. Essas barreiras do nosso coração são retiradas. O Espírito Santo, ele começa a convencer o nosso intelecto, a nossa mente. Luz começa a raiar na escuridão. Vida começa a brotar em meio à morte. E nós recebemos uma convicção de que a palavra de Deus é verdade. E aquela palavra que está sendo interpretada, ensinada, pregada, ela é a verdade. Então, irmãos, nós precisamos orar por essa convicção. Não só que essa convicção não saia dos nossos corações, mas que ela brote no coração dos nossos filhos. Porque isso aqui, irmão, não tem como nós irmos no coração das pessoas e fazerem elas terem convicção da verdade. A palavra de Deus, ela diz, Paulo diz, quando eu fui até vocês, eu não usei de sabedoria humana, de convicção, para convencer vocês. Não. As minhas palavras não foram rebuscadas. Elas não foram para impressionar o intelecto. Elas foram as palavras de Deus. Eu preguei o Evangelho com poder. E qual é o poder do Evangelho? Cristo Jesus morreu. Amém. Cristo Jesus nasceu. Cristo Jesus ressuscitou. Eu me uni a Cristo. Eu e Cristo somos um. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio em Cristo como meu Salvador. Esse é o poder de Deus, meu irmão. É o próprio Cristo. E Cristo é simples. Há uma simplicidade em Cristo. Há uma beleza, há uma infinitude e ao mesmo tempo há uma simplicidade. Portanto, irmãos, observem isto. João Calvino, no capítulo 7, ele começa dizendo assim, a doutrina da fé só está estabelecida quando estamos persuadidos. Veja, a mesma coisa que a nossa confissão está falando. Parece que os nossos teólogos batistas estavam, entendemos exatamente como João Calvino entendia. Olha só, a doutrina da fé só está estabelecida quando estamos persuadidos de que, indubitavelmente, Deus é o seu autor. A principal prova da Escritura é que nela Deus fala pessoalmente. Deus fala pessoalmente. Você quer ouvir Deus? Quantas pessoas, irmãos, vão até um culto? Vão até um culto neopentecostal, um culto pentecostal. Eu quero ouvir Deus. O que será que essas pessoas têm em mente quando se fala de ouvir Deus? É alguém chegar para ela e dizer, olha, assim diz Deus. Em primeiro lugar, irmãos, ninguém... Não é nem o tema dessa exposição, mas ninguém hoje tem autoridade para dizer assim diz o Senhor. Ninguém tem essa autoridade, a não ser que esteja lendo a própria Escritura, a não ser que seja a própria Escritura falando. Por quê, irmãos? Porque se o Senhor ele se levanta em nosso meio e diz, assim diz o Senhor, nós temos uma palavra que supostamente está sendo dita em nome de Deus, de forma autoritativa. Deus está falando. Se Deus está falando, deve ser escrito. É canônico, é inerrante, é infalível, não pode conter erros. Deve ser ouvido não só por nós, mas por todos os crentes. Por que só nós devemos ouvir? Deus está falando algo mais?
Algo mais? Será que Deus tinha algo mais a nos falar? Se Ele tem, toda a igreja tem que saber, em todo mundo. Tem que ser escrito, temos que colocar aqui, complemento das Escrituras. Portanto, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 1 fala, e Deus nos falou de várias maneiras aos pais, e também por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho, por meio de quem criou o mundo, e a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho nos falou tudo. Olha o que ele disse: eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai eu tenho revelado para vocês. Não há mais nada que nós precisamos saber, irmãos. A Escritura, ela é suficiente. O próprio Cristo, ele nos garante isso. Portanto, observe, nela Deus fala pessoalmente. Você quer ouvir Deus? Quem quer ouvir Deus aqui? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Abra a palavra, irmão. Eu vou falar para você, olha, presta atenção, esteja atento quando o ministro estiver pregando aqui. Uma das piores coisas, irmãos, que pode acontecer conosco, eu vou provar para você, vou dar um exemplo só para você ver que isso não é na sua vida. Muitos aqui, a maioria aqui tem esposa, tem... Você imagina na lua de mel, nos primeiros dias quando você casou, quando estava namorando, tá lembrado do namoro? Havia uma expectativa, não é? Havia uma expectativa. E os primeiros dias do casamento, era tudo muito novo, tudo era uma mistura de medo com alegria, com expectativa, não é? É um combo. E você vai vivendo aquela experiência. Só que os anos vão passando, e tem uma palavra que vai acontecendo. Você vai se familiarizando com a pessoa. E daqui a pouco não tem mais brilho nos olhos. É normal, é só a pessoa. É só a pessoa com quem eu casei. Não tem mais nada de novo. Imaginem quando era já viu dois namorados quando se encontram, estou com saudade de você, meu amor, e tal. Passa uma semana sem falar. Eu desafio os namorados hoje. Fica uma semana, não consegue. É no zap o tempo todo. Mas e quando casa? Há uma familiaridade. Com Deus, irmãos, está acontecendo pode acontecer a mesma coisa. Sabe de que forma? Nós pegamos aqui o Santo Culto, a pregação da Palavra de Deus. Estamos tão familiarizados. 10 anos de cristão, 15 anos de cristão. E nós vamos mais uma exposição bíblica. E a gente senta, ouve, canta glórias, aleluias e vamos para a nossa casa. Aí Deus diz, o homem que eu olho para ele é o homem que teme e treme diante da minha palavra. Onde estão os homens da Igreja Batista em Maragogi que temem? Onde estão as mulheres que temem e tremem diante da palavra de Deus? Imagine Deus abrindo, por meio do seu servo, abrindo a revelação aqui, amanhã à noite, e falando a palavra de Deus para você, e corretamente essa palavra sendo interpretada. E aí chega no momento da aplicação, essa palavra sendo aplicada a você. Você não pode receber isso como palavra de homens. Você não faça isso, irmão, minha irmã, não faça isso. Não receba como palavra do pastor Will, dos diáconos da igreja, dos presbíteros da igreja, não faça isso. Aí você pode abraçar o pastor Will, pastor Will, às vezes brincar com ele, mas quando ele está aqui em cima, na tribuna, diante da palavra de Deus aberta, deve haver uma convicção em seu coração. Ó Senhor, fala porque o teu servo ouve. Você deve dizer, tudo que o Senhor falar, faremos. Mas não faça como os israelitas, não. Não endureça o seu coração. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Irmãos, esse somente a Escritura. Por isso, aqui, os irmãos já viram o pastor eu chegando aqui. Nós hoje vamos analisar aqui
uma exposição de Freud, ou vamos analisar aqui, olha, tem um excelente tratado aqui de Alexandre o Grande, as conquistas de Alexandre. Ou então chegar aqui no culto, irmãos, vamos analisar aqui um estudo sobre Homero, ou então um estudo sobre Platão, olha que incrível. Não, irmãos, é a palavra de Deus, é a Escritura, somente a Escritura que é pregada. O momento mais importante do culto é quando a Escritura é lida, é quando a Escritura é ensinada, é quando a Escritura é aplicada. E a pior coisa que nós podemos fazer pelo nosso coração é não pastoreá-lo e é ter uma familiaridade de dizer, não, eu estou aqui na igreja, legal, pastor Will, amigão meu, uma palavra boa. E o pior, sabe qual é o pior? É chegar no final, pastor, foi bonito aquilo que o senhor falou, viu? Palavra bonita, eu até chorei. Irmão, olha, palavra bonita, chorou. Irmão, quando a pessoa fala isso para mim, no meu ouvido, isso entra, eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Isso não me traz, irmão. Às vezes o ego, o orgulho, ele quer... Mas quando a gente vai em humildade, a gente dobra o nosso joelho, nós como ministros do Evangelho, a gente, meu Deus, o que eu quero é que essa pessoa, quando chegar na segunda-feira, na terça-feira, ela pare diante do pecado e diga, Deus, ele tinha me preparado para isso. Ele chegue diante de uma atitude que ele tem com os filhos, com a esposa, ele diz, não procederei assim. Vou colocar minha casa em ordem, porque Deus falou, eu devo fazer. Eu nunca vi você chegar assim e dizer, meu Deus, talvez eu tenha até que sair desse trabalho. Talvez eu tenha que terminar essa amizade. Eu vou resolver algo essa semana na minha vida. Vou pôr fim àquela amizade, aquele flerte, porque a palavra de Deus foi pregada. Eu estou aqui enquanto eu não resolver isso, porque Deus falou. Mas como é que nós vamos agir assim? Não vou para mais um culto. Oh, glória a Deus, a minha igreja é bonita, minha igreja, que igreja linda, parabéns pela igreja de vocês. O nosso canto é reformado, a palavra é uma palavra bíblica, mas se você não teme, se ela não tem autoridade na sua vida, se você não é transformado, você pode ser reformado, mas você tem que ser também transformado, senão não serve, meu irmão. Então vamos lá. O artigo 8 do capítulo 1, ele vai dizer, as escrituras devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo, onde quer que ela chegar, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo. Olha, só a escritura ela é preciosa, somente ela. E como é que a gente faz? Tem que traduzi-la para a língua do povo. O que é que a igreja fazia, a igreja romana? Não, tem que ser em latim, a língua sacra, o sacro latim. Aí lia ali, imagina, o cara falava inglês, ou às vezes só falava, nem lia nada. Aí chegava o padre lá, o bispo lá, falando em línguas, literalmente falando em línguas, né? Ninguém entendia nada. A missa toda em latim. Era em latim. Por quê? Porque era a linguagem sacra. As pessoas ficavam ali com a mente infrutífera, olhando um espetáculo, mas não entendia nada. Sem entendimento. Imagine quantas pessoas são presas porque sabiam da oração do Pai Nosso. Porque tinha uma porção do Novo Testamento. Não podia, só a igreja podia ter. Porque ela é intérprete da Escritura. Ela é dona da Escritura. Ela é autoridade. Os leigos, eles não podem usar essa espada. Eles podem se ferir. Eles podem se machucar. Nós podemos usar a Escritura, porque nós somos os doutores. Fomos preparados para isso. Olha os reformadores. Olha nossos pais batistas. As Escrituras devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo, onde ela chegar. Esse é um pensamento reformado. Olha só, irmãos. William Tyndale, 1525, traduziu a Bíblia completa para o inglês. Martinho Lutero traduziu primeiro o Novo Testamento, depois toda a Escritura para o alemão. 1534. Pierre Robert, era primo de Calvino, de João Calvino, traduziu a Bíblia para o francês em 1535. Olha a preocupação dos reformados. Tem que colocar a Bíblia na mão do povo. Que uma cópia da Escritura esteja na mão de todo o povo. Não, isso foi sofrimento. Tyndale foi um contrabandista de Deus.
usou a prensa de Wittenberg e copiava as Bíblias, colocava nos sacos de mantimentos e espalhava as cópias da Escritura para as pessoas debaixo de perseguição. Ninguém poderia ter, muito caro, uma cópia da Escritura. E hoje a gente tem tradução, tudo que é de jeito, temos tudo. Irmãos, talvez a familiaridade nos fez perder a singularidade da Escritura. A Escritura, ela é singela, ela é única, meu irmão. Caminhando para o fim, o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias da religião, esse é o último artigo da nossa confissão, né? do capítulo 1, sobre a Escritura. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas e todos os decretos, concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens, espíritos particulares devem ser examinados e em cujas sentenças devemos nos firmar, não pode ser outro senão a Sagrada Escritura anunciadas pelo Espírito. Então, de acordo com o que a Escritura anuncia, nossa fé finalmente é decidida. Observe, só a Escritura, os reformadores não tinham em mente que tradição, razão e experiência seriam anuladas. Isso não faz parte do pensamento reformado. Não faz parte, tá? Nós temos hoje, por exemplo, o catolicismo romano faz um apelo à tradição, ou seja, o catolicismo romano ele tem a Escritura, a tradição e o magistério da igreja. E aí o magistério tem tudo, as bulas papais, a autoridade do Papa, o que o Papa pronuncia na sua cadeira, com a palavra ex cátedra, sentado na cadeira de Pedro, aquilo ali se torna a continuidade da revelação. Então, para um católico romano, a Escritura ela não está finalizada em Apocalipse. Ela continua por meio da sucessão do cabeça da igreja, que, segundo eles, é Pedro, e Deus continua trazendo a revelação. É por isso que você vai dizer, peraí, a Assunção de Maria não está na Bíblia. Mas quando você pega um católico romano, ele vai dizer, mas é porque você só tem a Bíblia. Você é pobre, nós temos a tradição da igreja. Nós temos o magistério da igreja. E o magistério da igreja é uma fonte de revelação, porque eles entendem na mente deles que a Escritura ele é um produto, um fruto da igreja e do magistério. Mas é o oposto. A igreja é fruto da palavra. A igreja foi gerada pela palavra. Não o oposto, não a igreja que gerou a palavra. Né? Então, o que acontece? A tradição há um apoio muito forte e contundente contra a tradição. E muitas das vezes as pessoas, elas até vêm de meios pentecostais, neopentecostais, e chegam em uma igreja que nós temos uma confissão de fé, que nós seguimos uma liturgia, e diz assim, não, mas esse negócio de tradição, o negócio é o fluir do Espírito, rapaz, tem que fluir. E as pessoas é contra a tradição, é um ranço contra a tradição. Porque ela entende que a tradição é a tradição do catolicismo romano, a tradição do catolicismo romano, olha o abuso que se faz, então toda a tradição é ruim. Então você anula toda a tradição. E o que é tradição? O problema, irmãos, é que você tem dois tipos de tradição. Tradição é aquilo que se transmite. Tradução, se a gente for olhar na etimologia da palavra, é o que você transmite, coloca na mão de outro para que ele siga adiante. É a transmissão, aquilo que é transmitido. A Escritura, por exemplo, é uma tradição. Veio até nós, os escritos foram passando, copistas e copistas. Agora, é uma tradição inspirada, é uma tradição inerrante, infalível. A Escritura foi passada para nós, ela veio para nós, então é uma tradição na etimologia da palavra. Então, por exemplo, nós temos uma compreensão da Escritura que aquilo ali pode ser chamado de uma tradição. Por exemplo, a doutrina sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, tradicionalmente a gente consegue puxar uma linha, desde lá dos pais da igreja, passando pelos reformadores, puritanos, é uma tradição dessa doutrina. Agora, uma outra coisa, já a gente vai analisar, amarrar tudo isso aí. A razão. Quantas pessoas dizem não? O que vocês não viram? Olha, negócio de estudar a Bíblia,
Não pode estudar, não. Isso é coisa humana. É tudo na base da revelação. Tem muitas igrejas que é assim, mano. Se você não sabia, aprenda. O cara faz assim, abre a Bíblia e vai é aqui, pronto. Começou a ler, Deus está me revelando. É aqui, é na base da revelação. Não tem estudo bíblico, não há análise de texto, não há exegese, hermenêutica, interpretação da Escritura, que ele fala, não, essa questão da razão, a letra mata, tem que ser tudo pelo Espírito, faz a interpretação errada, totalmente errada, não vou nem explicar esse texto, vocês devem saber. Mas o que acontece? Essas pessoas rejeitam o uso da razão, rejeitam. Aí é por isso que engole tudo, né? Aceita tudo, cabe tudo. Por quê? Essas pessoas parecem que nem pensam. Você olha certos vídeos na internet, irmãos. Vocês concordam comigo que a gente olha assim, meu Deus, será que esse povo não pensa? Será que alguém está acreditando? Não é possível o ser humano se passar para seguir um pastor desse, uma pessoa que faz isso. Não é possível um negócio desse. Aí você olha assim, cadê o uso da razão? A pessoa não entender que isso aqui está fora de si. Uma histeria coletiva. Aí chega lá, estava olhando, a pessoa pega um bocado de tijolo, colocou assim na igreja, pegou uma marreta e veio derrubar as coisas. Meu Deus do céu. Deixa eu pensar aqui, que negócio é esse aqui? Isso não faz sentido. O uso da razão, irmão. Não é nem escritura isso, basta a pessoa raciocinar e ver que esse negócio está irracional. A experiência, pronto, a experiência aí daria uma exposição. O uso errado da experiência, a experiência, ela é como fogo. O fogo no fogão é bom ou não é? É bom. Agora e o fogo alastrando na casa? É problema, né? Então, irmãos, tradição, razão, experiência, elas devem ser servos. Elas se curvam diante da Escritura. Elas não estão nem do lado, não, esquece. Não estão na base, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eles são servos da Escritura. Certo? A tradição, a razão e a experiência. Olha só, vamos elucidar isso de forma mais simples. Aqui, vou usar uma citação histórica para a gente entender. Não citei ele ainda, Martinho Lutero. 18 de abril de 1521, quando ele foi chamado no segundo dia para se retratar diante dos padres daquela dieta lá na cidade de Worms. Olha o que ele diz: a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão pura. Pela Escritura e pela razão. Deus, ele fala razão. O que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo irá convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque a Escritura não diz, o Espírito Santo irá lhe reprogramar sua mente. Não é robô. Ele vai convencer. Razão, convencimento, razão, racional. O ato de convencer. O convencimento é quando você apresenta argumentos diante de uma pessoa, você coloca premissas e você convence aquela pessoa da verdade. É isso que o Espírito Santo faz. Então o Espírito Santo fala a nossa razão. Ele quebranta o erro. A luz brilha, mas há algo que é operado na razão. Não é só na parte espiritual lá, não. É o homem por completo, ele é salvo por completo, irmãos. Inclusive a razão é salva. Tem um texto lindo, irmãos. Um texto lindo. Eu não vou citar ele porque o nosso tempo já esgotou. Mas vejam só. Mas eu vou citar ele. Diz assim: irmãos, nós temos ferramentas poderosas em Deus para derrubar todas as fortalezas. As fortalezas, irmãos. As nossas armas são poderosas para derrubar as fortalezas dos pensamentos, das heresias, do erro. Que os homens, a linguagem que Paulo usa ali, irmãos, é como você imagina, você chega numa fortaleza e a mente humana, ela cria como se fosse muros de pedra em volta da consciência e aprisiona aquela consciência na mentira, e é como se tivesse murado em uma muralha intransponível, uma fortaleza. Você não diz como ultrapassar isso aí. Aí Paulo diz, nossas armas são poderosas em Deus. Nós temos ali, poderosas é a palavra dínamos, nós temos dinamites, armas poderosas para derrubar fortalezas e levar a mente dos homens cativos. Sabe o que Paulo tem em mente? É como você vai implodir, Deus te deu armamento
para você quebrar fortalezas, você entrar na fortaleza, pegar a pessoa cativo e libertar ela. E essas armas poderosas são o Evangelho. Sabe por quê? Eu provo que é o Evangelho. O próprio Paulo que falou isso, ele fala em Romanos capítulo 1. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vamos para cá. Olha aqui, irmãos. Não aceitarei a autoridade de papas, de concílios. Por quê? Porque eles se contradizem. E a minha razão fala, a verdade é verdade, não tem contradição. Como é que um papa dá um decreto e o outro vem, revoga e já vem outro? O Lutero disse, peraí, não é possível isso aí. Então, fazer um apelo contra a razão. É irracional você acreditar, não é, que os papas e concílios têm autoridade. Qual a autoridade que nós recebemos? Quantas pessoas, irmãos, estão debaixo da autoridade de uma denominação? Está debaixo da autoridade, não porque a denominação manda. Não, irmãos. Quantas pessoas dizem, meu irmão, você nem acredita no que está sendo falado aqui. Não é, irmão, mas eu já sou um diácono aqui, eu sou um presbítero. Não tem nada não, né? O importante é... Não tem nada não. Os reformadores aqui dando a vida pela verdade. E as pessoas hoje relativizam, dizem, não tem nada não. É só uma heresiazinha ali, a mais, a menos. O importante é ser feliz, né? Meu Deus do céu. Olha o que Lutero falou. A menos que eu seja convencido pela Escritura, olha como ele leva a Escritura. Pela Escritura e pela razão pura, não aceitarei a autoridade de papas, concílios, pois eles se contradizem. Nós devemos nos submeter à autoridade dos pastores quando essa autoridade está em harmonia, ela é exercida pela palavra de Deus. A palavra de Deus manda que o pastor exerça uma autoridade, mas essa autoridade ela tem que ser dentro do que a Escritura estabelece. Observe aqui, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Meu irmão, isso é um reformado de verdade. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. O Lutero está falando aqui, sola Escritura. Não posso nem irei me retratar de nada, pois agir de forma contrária à consciência não é certo, nem seguro. Olha ele falando aqui sobre consciência, a consciência, sobre a mente. Olha, a razão, ele está falando sobre a razão. Nem seguro. Que Deus me ajude, amém. Agora observe o que diz aqui a nossa confissão. Só o começozinho do 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, é quem, irmãos? O que é que ele fala ali? Olha, não pode ser outro, senão as sagradas Escrituras anunciadas pelo Espírito. Não é outra. Qualquer controvérsia. E aqui observe o que ele diz ali. Vamos lá. Todos os decretos de concílios. Nós temos vários decretos, vários concílios da igreja. É o concílio lá de Éfeso. Foi um concílio que a igreja se reuniu, por exemplo, para tratar sobre a doutrina da Trindade. Foi um concílio, por exemplo, os cânones de Dort, foi um concílio da igreja. E tantos outros concílios. Opiniões de escritores antigos. Veja, irmãos, é tradição. Quando você pega a opinião de escritores antigos, por exemplo, quando eu estou estudando a Escritura, o que os reformados eles entendiam é que nós não podemos estudar sozinhos a Escritura. Como que a gente fosse os primeiros. Eu estou chegando numa selva e vou inventar a roda. Não, irmão. O conhecimento de Deus é progressivo. Os irmãos leem em João que diz: o Espírito Santo guiará vocês em toda a verdade. Aquilo é uma verdade especial para a inscrição da Escritura do Novo Testamento, mas é uma verdade ainda também especial para nós, igreja, que somos guiados na verdade. Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Lá no ano 1000, se nós reconhecemos que ali haviam crentes, será que o Espírito Santo guiou esses crentes na verdade, sim ou não? Sim. No ano 1500, se tinham crentes,
João fala que o Espírito guiará em toda a verdade. O Espírito Santo guiou esses crentes na verdade, sim ou não? Sim. Portanto, quando nós pegamos quando o pastor Will senta no seu escritório, e ele pega comentários lá, por exemplo, de Matthew Henry, puritano do século XVII, comentários de pais da igreja, ele pega esses comentários, o que ele está fazendo eu reconheço que o Espírito de Deus ele vem atuando na história. E irmãos como eu não sou o primeiro. Seria muito orgulho, muita prepotência achar que nós somos os primeiros que estamos segurando a bandeira do Evangelho. Não, já houveram outros que já interpretaram, que já estudaram, que já trouxeram aplicações incríveis para nós. E nós dialogamos com essa tradição rica. Quando nós estamos fazendo uso aqui da confissão, o juízo supremo pelo qual todas as controvérsias da religião é a Sagrada Escritura, isso é o que, irmãos? É uma tradição que nós estamos nos utilizando, escritos antigos. Agora, nós tomamos isso sempre olhando para a Escritura. Quando nós olhamos, por exemplo, pais da igreja. Pais da igreja é uma era muito complicada. Por quê? Porque ali eles estão desbravando pela primeira vez o terreno da interpretação, da análise textual, de tudo. Tem muito erro nos pais da igreja, mas tem muita coisa boa nos pais da igreja. Como é que eu leio os pais da igreja? Com a Bíblia. Leia os pais da igreja com a Bíblia. No que o pai da igreja vai contra a Escritura, vocês não. Olha, meu irmão, você é uma bênção, mas aqui ele se equivocou. Nós temos mais luz. Nós podemos ter mais luz. Da mesma forma, João Calvino. Nós pegamos os escritos, as institutas da religião, e nós lemos quantas coisas boas podemos fazer uso, que o Espírito Santo iluminou. Como Lutero. Mas vai ter outros pontos que nós vamos dizer, não, João Calvino, aqui, meu irmão, tu é uma bênção, mas aqui nesse ponto, obrigado. Você se equivocou. Por quê, irmãos? Quem é que nós não encontraremos erro? A Escritura. Nós pegamos todos, olha, Lutero, Calvino, a nossa confissão de fé, ela começa dizendo isso, que ela mesma deve ser julgada pela Escritura. Senão, veja, decretos, concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens, a nossa confissão é um compêndio doutrinário, elaborado por estes homens de Deus. Ela é, irmãos, nada mais opinião de escritores antigos, que ela traz ali um arcabouço de uma interpretação histórica, que dialoga com os pais da igreja, dialoga com os reformadores. Eu mostrei isso aqui para os irmãos. O que é que quem escreveu a confissão está dizendo? Tem um juiz supremo, não é a confissão. Não é a confissão. A confissão não tem a última palavra. Quem tem a última palavra? A Escritura. A palavra de Deus. O próprio Deus falando a nós na Escritura. A Escritura. Então, irmão, ser reformado é isso. Ser reformado não quer dizer, por exemplo, aqui já estou caminhando para o fim, irmãos. Eu não vou passar de 9h30. Tá bom, pastor? Pronto, vamos lá. Aqui, era essa tela aqui. Olha só, muitos reformados hoje, ou que abraçam o monegismo, eles são, na verdade, a gente tem ali uma tradição antiga, por exemplo, dos montanistas, lá no século II. Os montanistas, eles entendiam que havia uma nova revelação e o Espírito Santo falava diretamente através deles e neles. E aí eles tinham vários, iam para as florestas, e até um dos pais da igreja entrou nessa seita. Então veja, irmão, que não é fácil não. Homens de Deus podem ser enganados. Tertuliano, aquele que disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. No final da vida se tornou montanista, entrou na seita. Eles deixavam as suas cidades, iam para as florestas, praticavam o ascetismo e diziam, não, olha, o Espírito Santo está falando diretamente aqui por nós. Até que o montano, ele dizia, eu sou a voz do próprio Espírito Santo, eu sou a encarnação do Espírito Santo. Ele ficou praticamente louco, irmão, se não ficou louco de verdade. Anabatistas, olha, eles esquecem a Escritura, eles estavam falando a voz do próprio Espírito. Olha outro movimento aí, os anabatistas. Martinho Lutero, João Calvino,
eles lutaram contra esses homens. Os anabatistas, eles diziam, muda a escritura, ou seja, a escritura sozinha, nada mais. Tradição, confissão, zero. A gente é a escritura sozinha. Os anabatistas. E os anabatistas, irmãos, como nós sabemos também, foi um grupo tanto os radicais como aqueles também que não foram radicais, erros grotescos, terríveis. Entre eles, até a própria esposa de João Calvino, ela era uma viúva de um anabatista. E ele casou com ela, depois ela se converteu, virou calvinista. Mas os anabatistas, mas aqui, em especial, não vai dar tempo de falar sobre os anabatistas, os quakers, meus irmãos. Os quakers, pelo ministro leigo chamado George Fox, os quakers foi um movimento, irmão, que ele dizia bem assim, todo homem que nasce, ele tem a luz interior. Ele fazia aquela escritura e essa é a luz. Ele fazia uma leitura toda errada da escritura, ele dizia que o homem já nasce com a luz interior. Todos nós temos essa luz. E através dessa luz nós podemos chegar até Deus, nós podemos receber a iluminação. Então, o que é que os quakers eles falavam? Olha, a escritura, Deus ele pode até falar conosco na escritura. Mas o que ele fala de verdade é através da luz interior. Há uma luz interior. Então as reuniões deles, eles tinham tremores, entravam em êxtase. E Deus levantou homens, como por exemplo John Owen, que escreveu refutando estes homens. Então, só a escritura não é nuda a escritura. Não é nuda a escritura como os anabatistas entendiam. Não é. Porque observe. Olha só se você adotar, está vendo no seu lado direito? Veja no lado direito. Quando a pessoa diz, eu só tenho a Bíblia, ela pode desviar erros para qualquer lado. O que é que essa pessoa está dizendo? Eu sou um desbravador, eu não me importo com o que estão dizendo que vieram antes de mim. Essa pessoa, irmão, ela é leiga, porque até na área do conhecimento, se você chega numa empresa, você se informa, quais as regras aqui? Os que vieram antes, como foi pensado isso aqui? A pessoa que diz assim, não, eu quero só a Bíblia, ela está dizendo assim, eu vou interpretar tudo do zero, eu vou começar do zero. Para que serve os credos, confissões, a razão? Ela é como esse desenho aqui, o primeiro, do lado esquerdo. Ela vai servir como um guia para nós não nos desviarmos da Escritura. Não é que nós estivéssemos presos e limitados. Não, irmãos. É porque uma confissão de fé, como a nossa, ela vai nos manter na Escritura. Ela vai nos mostrar os erros que já houveram antes e vai nos poupar desse erro. Vai nos poupar de tentar reinventarmos a roda. E termino com essa citação. Irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro que procuramos. E a Escritura é o único campo onde podemos cavar para encontrá-lo. Nós não necessitamos nada mais do que aquilo que Deus achou próprio revelar. Irmãos, para a nossa salvação não procuramos nem precisamos de nada, só a Escritura. Que nossa igreja, que esta igreja continue afirmando, reafirmando que é a Escritura que tem tudo que é suficiente para a nossa salvação. E ainda que tenhamos experiências, e ainda que tenhamos a razão, a nossa mente, raciocínios, escritores antigos, livros, mas que nós sejamos o povo que teme e treme diante da Escritura. Cale-se tudo quando a Escritura estiver falando. Ainda que escritores, que Calvino, que Zwinglio, que Lutero, não importa o que a Escritura diz, eu fico com ela. Observe que outros irmãos que já vieram antes de nós, como eles entenderam a Escritura, entenderam juntamente conosco, amém, melhor ainda, nos dá uma segurança ainda. Vamos caminhando com esses gigantes, vamos caminhando nesses passos. E não procuremos em outro lugar. Bebamos aqui onde Deus nos deu a Escritura Sagrada. Que Deus abençoe, meus irmãos. Quero abrir para algum irmão que tenha alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer. Me coloco à disposição.